Olá, no estudo de hoje, vamos falar para a família. Família, criação de Deus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 6 e 7. Pouco antes do povo de Israel entrar na terra prometida, Moisés recorda os mandamentos dados por Deus no Monte Sinai, que deveriam ser seguidos, pois as bênçãos eram inerentes ao cumprimento dos mesmos. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Que palavras eram essas, que deveriam estar em lugar tão especial como o coração? Os versículos 4 e 5 de Deuteronômio 6 identificam: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Jesus Cristo declarou ser este o primeiro e grande mandamento, e acrescentou-lhe a frase, de todo o teu entendimento. Marcos 12, 30. Deus estabeleceu que o lugar ideal para ensinar aos filhos e netos sobre o seu nome, os seus feitos e o temor a Ele, seria a casa, o lar, a família. A família foi estabelecida pelo próprio Deus nos primórdios da criação, pois ao criar a mulher a partir do homem, e, que ao coabitarem seriam uma só carne, estabeleceu uma unidade geradora de seres, que são os filhos, que compõem uma família. A família é a célula máter da sociedade, afirmava Rui Barbosa. Os americanos dizem que a família são os pilares de uma nação. O pecado da desobediência atingiu em cheio a família, manchou e marcou definitivamente a vida familiar, trazendo a intriga, o ódio e a violência. Caim impiedosamente matou seu irmão Abel por inveja, porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Desde então a família tem sido açoitada por ataques, inclusive no campo religioso. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora, contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias 7, 6. A família hoje não somente é atacada pela violência física, como também pela licenciosidade. Nossos lares são invadidos pelos meios de comunicação, despejando verdadeiro lixo em forma de noticiário e arte, fazendo com que comportamentos condenados e abomináveis a Deus sejam considerados normais. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, mostra a degradação dos romanos no seio da família. Nos dias atuais vemos tantos movimentos para salvar coisas, tais como a Mata Atlântica, o peixe-boi, a floresta amazônica, as baleias e tantos outros. E a família? Quem a salvará? A resposta é: o mesmo Deus que salvou a família de Noé, continua salvando. Como era o mundo nos tempos de Noé? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. Gênesis 6, 5 e 11. Mas em meio ao caos havia um homem que amava a Deus. Noé era justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gênesis 6, 9. Mesmo vivendo em um mundo que jaz no maligno, 1 João 5 e 19, é possível aos pais crentes em Jesus Cristo liderarem suas famílias, mostrando-lhes o caminho da salvação. Raabe era uma prostituta e teve sua família salva, porque creu em Deus e ajudou os espias de Israel que chegaram a Jericó. Josué 6 e 25. Os pais e as mães têm a responsabilidade de amar seus filhos, dar exemplo de comportamento cristão amadurecido, cuidar das necessidades deles, discipliná-los com justiça. Em Provérbios 22, 6, lemos: Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. BLH. E Paulo, em Efésios 6, 4b, diz: Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele, o profeta, foi castigado por não disciplinar seus filhos. Eu lhe disse que ia castigar sua família para sempre porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. 1 Samuel 13, 13, BLH. Paulo adverte sobre as más companhias. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15 e 33. Os filhos são herança da parte do Senhor. Salmo 127, 3. Os homens brigam pelas heranças, vão aos tribunais por elas, mas muitas vezes se esquecem dos filhos, não dão a eles o devido valor como pessoas. Uma senhora disse ao marido, ao sair para uma festa: vou esconder minhas joias porque não sei se a moça que veio para ficar com nosso filho é de confiança. O marido respondeu: engraçado, nosso filho, que é mais precioso que qualquer joia, você deixa tranquilamente em suas mãos.
Em nossa sociedade espera-se que as pessoas tenham 17 anos de educação antes de poderem ensinar nas escolas públicas. Os médicos estudam 20 anos ou mais. Encanadores e carpinteiros trabalham anos como aprendizes, mas, para o trabalho de educar um filho não damos, nem exigimos, qualquer treinamento formal. S. Bruce Nahamori. Moisés recordava ao povo os feitos de Deus para libertá-lo da escravidão do Egito, e isso precisava ser contado aos filhos. Hoje, como pais, precisamos contar aos nossos filhos que por amor Deus enviou seu único filho para nos libertar do pecado. Moisés disse: ouve, ó Israel. Jesus nos inclui ao dizer: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem que edificou sua casa, lar, família, sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Jesus Cristo é o fundamento, o alicerce do lar. Em 1 Coríntios 13, 11 lemos: ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quando o alicerce da família é Cristo, mesmo havendo tempestades, estaremos seguros e podemos falar como Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Romanos 8 e 35. Jesus Cristo é a fonte da vida, da alegria, da salvação. Ao entrar na casa de Zaqueu, o publicano, ele mesmo disse: hoje veio salvação a esta casa. Lucas 19, 9. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele, comigo. Apocalipse 13, 20. É a graça de Deus na vida da família. Numa casa bem humilde, havia uma placa que dizia: Senhor, que esta casa seja tua até que a tua seja minha. Amém. Até a próxima. Ei! Não deixem de adquirir o livro Mulheres e Homens Virtuosos. Quem achará, na editora Viseu. Vou deixar a inscrição do link abaixo do vídeo.